Flamengo decidido a desistir de Thiago Almada dá prazo final ao jogador e abre conversas com Luiz Henrique. Mas já não tinha aberto conversa? Não, antes era sondagem, agora já vira negociação. E eu vou falar também de Lohan, que pode estar saindo do Flamengo novamente por empréstimo, indo novamente lá para a Europa. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que está de cantinho, que taca o dedo like, se inscreva, meu filho, porque é um flamenguista de verdade. Apoie o outro, simples assim, consegue me ajudar. Meus amigos, mercado da bola, vamos falar um pouquinho de mercado da bola? O que acontece? O River Plate, que todo mundo tá achando que tá quebrado, falido, o River Plate, galera, ele vendeu os numeragens do estádio dele lá. Ele tá com grana, ele tá com muita grana. Ele tá arrebentando nas arrecadações com o estádio. Eles estão batendo mais de 80 mil por jogo, mesmo estando lá quase caindo no Campeonato Argentino. Eles estão bem financeiramente. Dinheiro eles têm. E aí o que o danado do raio do River está fazendo? Ele fez uma nova proposta lá no Atlético de Madrid, colocando uma quantia superior ao que ele tinha colocado anteriormente. Ainda assim é menor do que o Flamengo. Isso é apuração, tá? Botou um salário maior para o Almada. O Almada hoje está na casa de 2 milhões em salários para o River Plate. Por isso o jogador voltou as atenções para o River. Detalhe importante. O River Plate tem uma certa dificuldade em negociar com o Atlético de Madrid. Não é que é difícil, muito difícil, uma certa dificuldade, porque o Flamengo fez uma proposta financeira para o Atlético de Madrid maior. E o Flamengo é dinheiro em caixa. O Flamengo tem negociações com o Atlético de Madrid. O Flamengo está pagando ainda o Samuel Lino. Falta 2 prestações. Já pagou 2, fora a entrada, e está indo em reta final. Então o Flamengo tem uma boa relação. E tem a vantagem que o Flamengo colocou mais dinheiro. O Flamengo pode chegar no total de 28 milhões de euros. São 25 fixos e mais 3 em bônus. Metas simplesmente são metas fáceis de alcançar. O River Plate subiu a proposta deles para 25. Está quase igualando do Flamengo. O Atlético de Madrid, hoje, o Flamengo é mais vantajoso, mas para ele tanto faz para quem vai vender. Se chegar a acertar tudo, ele vende. Só que aí tem um outro detalhe. O Thiago Almada tem que se representar o Atlético de Madrid entre quarta e quinta-feira. É o prazo dele se representar lá. Inclusive, o restante das férias dele ele está cumprindo lá na Espanha, está em Ibiza. Ou seja, ele vai se representar. E aí o Atlético de Madrid vai ter uma conversa com ele mais acalorada, né? Ó, dá um jeito aí, cara. A gente não está contando contigo. Isso aqui é um peso morto. Vai caçar um lugar para você acender novo. E aí as negociações devem começar a avançar. Mas o Flamengo está quase desistindo do Thiago Almada. Por que não desistiu ainda? Porque o Flamengo está aguardando exatamente essa chegada dele lá no clube. Assim que ele chegar no Atlético de Madrid, ele tiver essa conversa com ele, o Flamengo vai colher uma resposta. Ou vem ou não vem. Segundo o José Boto, o Flamengo não vai aumentar o salário oferecido. O Flamengo vai pagar 1,5 milhão de salário para ele e vai pagar uma quantia maior para o Atlético de Madrid. Aí o jogador vai ter que decidir. Vou para o Flamengo? Vou ficar no Atlético de Madrid encostado? Ou vou para o River Plate? Galera, lá na Argentina, os jornalistas estão fechados com o Atlético de Madrid. Diferente aqui do Brasil. Porque aqui a gente tem muita rivalidade. E a maior parte da imprensa nossa é paulista. E eles ficam pegando, criticando. Vocês não sabem a quantidade de chacota que eu estou ouvindo todo dia. E paulista estão perturbando aí. Ah, o Flamengo está perdendo a Amada. Ah, o Flamengo não tinha dinheiro. O Flamengo quebrou. O Flamengo está falido. A gente está passando por isso. Eu estou passando por isso. Mas a gente está de cabeça erguida porque no final vai dar tudo certo. Hoje, o Flamengo continua sendo o favorito para contratar o Thiago Almada. Só que se amanhã o jogador não se decidir, o Flamengo deve se retirar da proposta. Por que deve? Porque o Flamengo falou que ia fazer isso na segunda. Agora já passou para quarta. Esse jogador, galera, eu vou contar um detalhe de bastidor aqui para vocês. Uma pessoa que está envolvida na negociação. Tipo assim, você passa, você sabe que uma pessoa está vendendo o carro, ela te fala assim, ó, vou te dar 100 conto se você conseguir vender esse carro para mim. Aí o Flamengo, lá, esse cara que tem trazido as informações para mim, ele vai ganhar uma beirada como se fosse nesse esquema aí. Por quê? Porque ele fez o contato com o representante do Almada, ele fez o contato desse cara com o representante do Flamengo, que é o José Boto. Logo depois que o River Plate fez uma proposta, estava quase indo lá para o River, isso ainda estava na Copa do Mundo ainda. Aí o Flamengo começou a agilizar. Esse cara fez esse contato. Esse cara leva um troquinho disso aí. Então esse cara tem interesse, ele sabe de todos os detalhes.
ele passou a seguinte informação, de que esse jogador era para estar no Flamengo já pelo menos 15 dias. Logo quando acabou a Copa do Mundo, no outro dia ele era para ter vindo no Brasil assinado. Mas por que ele não veio? Porque o Flamengo ficou pechinchando o salário, queria pagar o menos possível. Na hora de contratar o jogador, o Flamengo tentou pagar o mínimo possível. Então o Flamengo está mendigando. E essa mendigação é que tem atrasado a negociação. Então se hoje tem novela e tem também leilão, é porque o Flamengo quis, cara. Se o Flamengo chegasse lá e botasse o salário já melhorzinho e tivesse botado a quantia, o Atlético que... A quantia até botou, né? Agora ele botou, no início não tinha botado não. Tivesse feito isso, tudo isso lá no início, acabou a Copa do Mundo, ele tivesse feito, o jogador ia vir dos Estados Unidos ao Brasil, passar pelos trâmites, assinar, ele ia pedir uns dias de folga, que não seriam tantos dias quanto ele está tendo, seria apenas 10, ele já estaria treinando com o elenco. Mas aí, a lerdeza do Boto Coruja, junto com o Mão de Vaca do BAP, essa novela aí. Nós vamos torcer. Mas isso aí acontecer, de chegar amanhã, o Flamengo desistir de vez do Thiago Almada. Se isso acontecer, entre amanhã e quinta-feira, o Flamengo vai avançar com o Luiz Henrique, porque o Flamengo já conversou com o jogador deu todos os detalhes de que está sim disposto a vir jogar no Flamengo, se o Flamengo pagar o que ele quer, ele vem, quem pagar mais ele vai, ele não tem clube de favorito para ele ir, pagou, ele está indo, ele é jogador, ele é profissional e ponto. A informação que tem é que o Zenit também quer se livrar do jogador, o Zenit topa vender, quer ganhar alguma coisa acima do valor que eles compraram, e que o Zenit não travaria a negociação se alguém chegasse lá já com 35 milhões de euros. Ele não travaria, mesmo sendo o Flamengo que tem problemas desde o passado com ele. Vocês lembram da novela Claudinho, novela Wendel? Meus amigos, o Flamengo levou 2 anos tentando contratar o Wendel, era todo da janela. Abria a janela, o Flamengo abria a negociação com o Claudinho forçou barra. Aí todo mundo falou, agora aí vem. Conseguiu o aumento. O Wendel forçou barra. Agora vem. Conseguiu o aumento. E dessa vez está mais ou menos parecido. Então o que eu falei da imprensa argentina é que a imprensa argentina está fechada com o River. Eles estão fazendo esse fogo todo. Estão conseguindo infracionar o jogador. Estão fazendo um leilão danado. Estão apoiando o River. E o River pode até se dar bem. Porque se o Flamengo sai, hoje vai ficar só a proposta do River. E já que o jogador tem preferência para a Argentina, ele vai. Então, o Flamengo, se o Flamengo não agir da forma correta, quer botar mais grana, a não ser que eles tenham uma carta na mão que a gente não sabe, ninguém sabe, nem esse atravessador, aí pode ser que as coisas tenham um desfecho diferente. Mas até então que a gente sabe é, se não botar mais grana, apesar do intimato que o Flamengo fez, o jogador não deve vir. Embora o Flamengo continue sendo favorito entre o River. Se aparecer o outro aí, pode ser que tenha um desfecho maior. Hoje o Flamengo é favorito, porque o Flamengo paga um bom salário do jogador, menor do que o do River, paga uma quantia maior do que o River vai pagar para o Atlético de Madrid, e o Atlético de Madrid tem mais confiança no Flamengo, e ponto. Mas ele está disposto a vender para qualquer um, chegou com dinheiro, ele vende. E no caso do Luiz Henrique, vamos aguardar, né, galera? Aguardar para ver o que dá. Enquanto é isso, o Flamengo pode estar fazendo uma venda ou até um empréstimo. A ideia do Flamengo é vender. A informação aí é da ESPN. A gente fez uma sondagem, fez uma apuração, mas a informação é da ESPN. Flamengo negocia Lohan. A diretoria do Flamengo negocia transferência de Lohan para o Granada da Espanha. O rubro-negro prioriza venda do meio atacante de 20 anos. Mas o empréstimo também não está descartado. Ou seja, o Flamengo continua vendo o Thiago Almada, o Lohan, como um peso morto no elenco e quer se livrar do jogador. Eu já penso diferente. Como o negócio está andando ruim com o Thiago Almada, e a gente viu o que o Lohan fez nessas últimas 4 partidas que ele atuou. Aliás, o Flamengo, nas últimas 4 partidas aí, nas últimas 3 partidas do Brasileirão, vem caindo de produção. Durante a intertemporada ali, estava engrenando. O Lohan ajudou muito. Então eu acho que, de repente, pode utilizar o Lohan sim. Mas a ideia do Flamengo é sumir com o Lohan nos próximos dias. E não é só o Lohan não, tá? O De La Cruz, por exemplo, com o Peñarol, e parece que o Peñarol agora está disposto a colocar uma graninha, pouca quantia. O Flamengo tende a liberar o jogador. Então vamos ver o que vai acontecer, porque muita água vai passar debaixo da ponte. Galera, novela sempre tem em mercado da bola. Quando tem Flamengo, a novela é maior. A novela costuma ter 2, 3 temporadas. Infelizmente é assim. Mas por que é assim? Porque a gente tem um diretor que vai lá e fala que tem muita grana. Depois fala que não tem grana. Os times estão sabendo. O Flamengo está com grana, vão pedir mais.
Aí ele vai, abaixa a comissão que ele vai pagar para os empresários. Os empresários vão fazer o quê? Vão correr atrás de outros clubes antes de negociar com o Flamengo. Ou seja, ele caça problema com todo mundo e aí depois o torcedor é que aguenta, né? Que a chapa tá quente. Abençoado Fá, aqui é mais Flamengo. Tá com o like, se inscreve, tamo junto, valeu amigos, fui!